Bom dia a todos. Queria agradecer o módulo, a gente ter mais uma vez a reunião com o ginecólogo. Eu já peço desculpa pela minha voz antecipada, tive uma gripe semana passada. A voz não está muito boa, mas acho que dá pra gente conseguir conversar. É difícil mesmo. Então, o tema da minha aula vai ser falar sobre esse dilema entre radioterapia e quimioterapia, ou ambos, na doença inicial do câncer de endométrio. Acredito que isso ganhou uma definição como um dilema, primeiro porque algumas das decisões que a gente tomava eram baseadas em estudo de fase 2. E segundo, porque a gente trata hoje com essa doença inicial, desde uma doença restrita ao endométrio, até a doença com disseminação linfonodal. Então nós estamos falando de um perfil muito amplo, e que foi categorizado com o que a gente tinha de dados que não envolve o perfil molecular, como o Dr. Augusto falou. Então hoje as classificações disponíveis, a gente tem ela desde a apresentação do Portec em 2000 até a última revisão que a ESMO apresentou a classificação. A maioria dos itens que são colocados são parecidos, os fatores de risco são semelhantes, mas mudam um pouquinho de uma para outra. Na prática, o que a gente tem é que em torno de 80% a 85% dos cânceres de endométrio vão ser diagnosticados em fase inicial restrito ao útero. Só em torno de 10% a 15% vai ter algum fator de risco que a gente vai mencionar, e isso possivelmente é o que vai dar a diferença dos resultados. Então, inicialmente, quando começou a se fazer os estudos em câncer de endométrio, a randomização era entre operar essas pacientes e fazer acompanhamento ou propor radioterapia. Existem 4 estudos que são os principais avaliando essa diferença. Acho que os 2 mais importantes que a gente vai falar é o Portec e o GOG 99. E todos os 4 estudos demonstraram que fazer radioterapia não ganha sobrevida global. Então esse é um dado que a gente tem. O que a gente garante fazendo radioterapia adjuvante é ganho em sobrevida livre de progressão. E essa redução pode acontecer da ordem de 14% para quem só observa, para 4% para quem faz a radioterapia. O importante do Portec e do GOG 99 na história é que os 2 confirmaram os fatores de risco que a gente tem para tentar classificar os cânceres de endométrio. E essa classificação ela vai ser importante exatamente para a gente poder tentar definir por ela o tratamento que vai ser feito. Então, o Portec e o GOG 99, é importante a gente saber quem foi recrutado nesse estudo. Mas é importante a gente saber quem não estava incluído nesse estudo. O Portec 1 não envolvia pacientes que tivessem invasão profunda do miométrio e fossem de alto grau. E o GOG 99 não incluía as pacientes que tivessem histologia serosa ou células claras. Então, as respostas que a gente tem não envolvem esses grupos, certo? E o que é importante deles é que a gente conseguiu definir nesses 2 estudos essa denominação de um risco intermediário alto. Então, a partir da definição de alguns fatores de risco que eu vou mostrar para vocês, a gente coloca que existe um grupo dentro dessa doença localizada e que a chance de recidiva em só observar pode chegar em 26%. Então, o que os 2 mostraram confirmava os resultados do GOG 33. Então, o primeiro ponto é que a idade é um fator de risco para a progressão. Em segundo, que o grau é um fator de risco determinante para a progressão de doença. Então, os pacientes que têm grau 3 podem ter até 3 vezes o risco aumentado com relação à progressão em relação ao grau 1. As pacientes que têm invasão angiolinfática têm o dobro de recidiva, se a gente for comparar com as pacientes que não têm invasão angiolinfática. E as pacientes que têm invasão miometrial profunda podem ter um risco até quintuplicado em relação às pacientes que só têm doença restrita ao endométrio. E tão importante quanto saber os fatores de risco isolados foi demonstrar que quando a gente pegava esses riscos isoladamente, a chance de recidiva para o paciente que era só observada era de 20%, mas quando eu combinava esses fatores de risco, eu podia ter 70% de chance de recidiva com tumor de endométrio inicial. E isso é uma taxa realmente muito alta. Então, o GOG mostrou a primeira resposta para a gente tratar a doença inicial. Então,
Aquelas pacientes que não se encaixavam na definição de risco intermediário alto, que era baseada nessa associação de fatores, então, quem tivesse menos de 50 anos precisava ter o alto grau com invasão angiolinfática e invasão miometrial profunda. Quem tivesse 50 e 70 anos, dois fatores de risco, ou acima de 70 anos, apenas um fator de risco, era incluído no grupo de risco intermediário alto. Aquelas pacientes, então, que não preenchiam esse critério, eu adicionar a radioterapia na adjuvância não teve incremento em sobrevida livre de progressão. E eu não estou nem mostrando ganho de sobrevida global, porque a conversa aqui não é sobre sobrevida global. Então, foi feito também um segundo estudo avaliando bracterapia e não radioterapia, e o estudo também foi negativo. Então, essas pacientes que não preenchem critério para risco intermediário alto são as pacientes que a gente vai optar por observar. O inverso acontece quando a gente tem aquelas pacientes que entram na classificação do risco intermediário alto. Então, nessas pacientes, quando eu faço radioterapia, eu reduzo o risco de recorrência da doença endometrial. E a pergunta é, eu reduzo o risco de recidiva aonde? Então, a resposta é, de todas as recorrências que a gente tem no grupo que só observa, praticamente todas elas acontecem no culto vaginal. Então, fazer radioterapia no risco intermediário alto, em outras palavras, eu estou reduzindo o risco de recidiva no culto vaginal. A questão é que se a gente for olhar a toxicidade da radioterapia nos estudos que fizeram adjuvante, alguns não descrevem com detalhes, mas aí, de novo, o GOG 99 é importante por isso. A gente vê uma toxicidade no trato gastrointestinal em torno de 70%. E tem toxicidade hematológica da ordem de 30%. Então, um terço das pacientes tem toxicidade, inclusive hematológica, ao se fazer radioterapia adjuvante. Então, a pergunta seguinte foi, se eu estou reduzindo o risco de recidiva vaginal, será que não valeria a pena eu tentar fazer um tratamento menos tóxico, já que eu também não estou ganhando sobrevida global? Então, o PORTEC 2 veio para responder essa pergunta, né? E o que o PORTEC teve o cuidado de fazer foi realmente excluir as pacientes que não foram incluídas nem no GOG 99 e nem no PORTEC 1. Então, para a terapia, a gente tem a inclusão de histologia serosa e nem invasão profunda do miométrico com alto grau. No restante dessas pacientes, então, que ficam com um risco menor, elas foram randomizadas para receber radioterapia ou a bracterapia. E foi um estudo que a intenção era avaliar a não inferioridade, uma diferença de 6% que era o aceitável no estudo. O resultado foi positivo, a gente vê que não tem diferença em recidiva vaginal, nem recidiva loco-regional, e como já era esperado, não tem diferença sobre a vida global. E foi o PORTEC 2, então, que permitiu que a gente concluísse que as pacientes que recebessem bracterapia estavam com controle de doença loco-regional, assim como a radioterapia externa, e com a grande vantagem de reduzir a toxicidade. Então, a toxicidade gastrointestinal para quem faz rádio externa aqui foi de 53%, semelhante ao que o GOG 99 mostrava, e isso caiu para 12% quando se fazia bracterapia. E a toxicidade que existia no braço da bracterapia era a toxicidade mucosa vaginal, que já era esperada do tratamento. Então, esse foi o estudo que hoje fez com que a gente recomende na doença inicial de risco intermediário alto, que a gente possa fazer bracterapia adjuvante. De para cá, então, todos esses dados de biologia molecular foram quando foi feito o estudo não havia randomização para isso, então foi levantado dentro das pacientes do PORTEC 2 o perfil molecular delas e avaliação de invasão angiolinfática, que não foi critério avaliado na inclusão. E o que se via era que tanto a invasão angiolinfática quanto a mutação do P53, a expressão do L1-CAM, todos eram preditores de recidiva pélvica e todos eram preditores de recidiva à distância. Então, nesse grupo de pacientes, quando se olhou aquelas que tinham algum desses 3 fatores de risco, a realização de bracterapia, que é a curvinha vermelha, comparado com a radioterapia externa, que é a verdinha, foi um preditor de maior chance de recidiva. Então, talvez isso é uma coisa que leve a questionar, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente sobre o PORTEC 4, que isso talvez seja uma implicação de como selecionar o tratamento dessas pacientes que têm fatores de risco moleculares, já que a gente não olhou isso na
no estudo inicial. O que incomoda ainda no GeoG 99 e no Portec 2 é que se nós formos olhar a taxa de recidiva à distância para quem só observa, ou para quem faz radioterapia ou faz bracterapia, essa porcentagem é muito semelhante. Então, mostrando que a radioterapia, a princípio, impacta na progressão de doença sistêmica. E aí, a pergunta seguinte, eu acho que foi bom, será que a gente consegue reduzir essa progressão de doença sistêmica? Então, é um dado onde em 2019 2019 começou a ficar mais importante, porque começou a ter algumas respostas para a gente, que até então a gente tinha avaliação só em estudos de fase 2. Então, o GeoG 249 recrutou essas pacientes do risco intermediário alto e também as pacientes estadio 2 com tipo histológico desfavorável para receber só a radioterapia externa padrão, então, ou a bracterapia para fazer o controle local, associado à quimioterapia com 3 ciclos de carbo e taxol. O resultado do estudo, ao contrário do que a gente esperava, não teve diferença com sobrevida livre de progressão. E se a gente olhar o braço que fez BRAC com quimio, a recidiva pélvica e linfonodal foi maior do que aquelas pacientes que fizeram radioterapia pélvica externa. E a recidiva à distância, que era uma coisa que a gente esperava reduzir fazendo quimioterapia, não aconteceu, não houve diferença. E isso associado a uma toxicidade muito maior no braço que fez quimioterapia associado com a BRAC. Então, essa foi uma hipótese que não foi levada adiante, não foi confirmada, então a associação de quimioterapia não teve ganho. Já foi um dos estudos que começou a mostrar para a gente que associar a quimioterapia em estadio clínico 1 e 2 de câncer de endométrio não tenha benefício. Né? Em seguida veio a publicação do Portec 3, então o Portec 3 selecionou ainda pacientes de um risco ainda maior. Então pegou aquelas pacientes que nenhum dos estudos tinham contemplado ainda, com invasão superficial, mas grau 3 e invasão de linfáticos, fatores de risco, e invasão profunda, grau 3, e também as pacientes em estadio 2 e 3 endometriose, e estadio 1A, desde que tivesse invasão de miométrio, até o estadio 3 de células claras e seroso. Então esse estudo randomizou essas pacientes para receber radioterapia externa pélvica, que é o braço padrão que tem disponível, e o outro braço recebia rádio e quimio concomitante com quimioplatina, com carboplatina e taxol por adjuvância por 4 ciclos. O interessante aqui é que a rádio ela vem antes e ela vem associada com a quimioterapia na primeira e na quarta semana de aplicação. O endpoint do estudo era avaliar sobrevida livre de progressão. É difícil mesmo aqui passar. Então, o resultado do Portec, assim, ele foi importante, principalmente se a gente for avaliar os subgrupos. Houve uma avaliação interina com um follow-up de 60 meses, em que não houve benefício naquelas pacientes com carcinoma endometriose grau 1, estágio clínico 1 e 2, desculpa. Não houve benefício em sobrevida livre de recorrência, nem em sobrevida global. E no follow-up aumentado dele com 72 meses, isso continua não existindo. Então, as curvas são exatamente sobreponíveis. E é mais um estudo que mostra que naquelas pacientes com carcinoma endometriose estágio 1 e 2, a gente não tem benefício nem sobre a livre de progressão, nem sobre a vida global de associar a quimioterapia. O Portec 3 mostrou, ao contrário, naquelas pacientes que eram estágio clínico 3, já na primeira avaliação de 2018, com 60 meses de follow-up, que havia um ganho de sobrevida livre de progressão. A gente vê que as curvas aqui já começam a se afastar, inclusive antes do primeiro ano, então aqui foi positivo. E nesse follow-up mais estendido, com 72 meses, houve ganho, inclusive, de sobrevida global nos pacientes que tiveram estágio clínico 3 endometriose. Talvez o follow-up maior justifique isso, porque a gente começa realmente a ver que essas curvas se separam a partir do terceiro ano de follow-up em diante. Tá? Então, acho que esse estudo que mostra para a gente ganho de sobrevida global e sobrevida livre de progressão, adicionando quimioterapia no braço, que é estadio clínico 3 endometriose. Desconfigurou um pouquinho, mas a histologia serosa, que a gente vê que na primeira avaliação não confirmava o ganho, mas essa avaliação mais prolongada também, com 72 meses de follow-up, tem ganho inclusive em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. E se a gente olhar as curvas para a sobrevida livre de progressão, já se afastam desde o início
E a sobrevida global também começa a ter maior benefício a partir do 3º ano. Então, se a gente for colocar o valor absoluto do ganho disso, é 19% de ganho absoluto de sobrevida global e 12% de ganho absoluto de sobrevida livre de progressão. E aonde que aconteceram essas progressões no Portec 3, né? Então, essa avaliação não é feita para o estádio clínico 3, é feita de todas as pacientes do Portec 3, mas o que já chama atenção é que o controle pélvico é exatamente igual, principalmente porque os 2 braços receberam a radioterapia, e que o ganho da quimioterapia foi realmente o controle de doença à distância. Então, 29% para quem só faz rádio, versus 21% para quem faz rádio, quimio e quimioadjuvante. 20% pode ser um valor não muito ótimo para os nossos parâmetros de recidiva, acho que ainda é uma taxa alta, inclusive que a gente consiga melhorar esse dado, mas isso aqui já começa a mostrar para a gente que realmente a quimioterapia está entrando então nesse controle de doença sistêmica nas pacientes. Logicamente, as custas de toxicidade, mas essa toxicidade, se a gente for avaliar ao longo de todo o tratamento, acontece principalmente até o 1º ano e de forma muito mais importante durante a realização da quimioterapia, onde a gente aumenta os eventos adversos grau 3 e grau 4. Isso acontece às custas de uma piora de qualidade de vida, maior sensação de fadiga das pacientes, mas olhando isso a longo prazo, essa toxicidade grau 3 e 4, que é tão importante, durante a quimio, a partir do 12º mês, ela cai a diferença. E a diferença acontece apenas na toxicidade com a neuropatia sensitiva, permanecendo por 60 meses numa taxa de 6% das pacientes. E a última pergunta, que também foi parcialmente respondida esse ano, assim, ainda acho que não dá para a gente definir, é que será que aquelas pacientes, então, ainda de maior alto risco, porque o Portec 3 inclui as pacientes com estádio clínico 1 e 2 também. Será que aquelas pacientes que têm estádio clínico 3 e 4A ressecado, será que esse paciente precisa de fazer radioterapia? Será que essa já não é uma doença sistêmica, que só a quimioterapia conseguisse controlar? Então, um braço recebeu quimioterapia, imunoterapia, 6 ciclos de carbitaxol, e o outro braço recebeu exatamente o mesmo protocolo do Portec 3, que é rádio associado à quimioterapia, 4 ciclos de carbitaxol. O resultado do estudo não houve diferença se a gente for olhar basicamente sobre a progressão, mas ele já mostra para a gente um resultado que é, de certa forma, esperado, que é o aumento da recorrência vaginal e pélvica nas pacientes que só receberam quimioterapia, e isso com significância estatística. Um dado importante, talvez, ressaltar é que se a gente pegar um braço que fez radioquímio com quimioadjuvante, aqui a gente tem uma sobrevida livre de progressão de 59%. No Portec 3, isso foi de 76% nesses mesmos 5 anos de evolução. Mas acho que talvez essa justificativa de diferença aconteça porque o Portec 3 incluía pacientes que eram estadio 1 e estadio 2. Assim. Então, tudo isso que a gente fez foi para tentar resolver um pouco essa dúvida. Eu acho que a conclusão que a gente consegue tirar é que, visto essa maior toxicidade que a gente tem com quimioterapia, e o GOG249 e o Portec 3 não demonstrar ganho de sobrevida livre de progressão, nem sobrevida global nas pacientes estadio clínico 1, a recomendação hoje, agora em 2019, seria contrária a fazer quimioterapia nesse grupo de pacientes. Tá? A grande discussão para elas, então, vai ser sobre radioterapia, então aquelas pacientes consideradas de baixo risco de observar, risco intermediário, alto da radioterapia, e os pacientes de alto risco de invasão profunda, grau 3 rádio. E talvez o Portec 3 vai dizer para a gente quem dessas pacientes que a gente está ofertando rádio, que a gente possa poupá-las de fazer radioterapia. Então a ideia é que se avalie a mutação do POLI, por exemplo, e nessas pacientes você só observar, independente delas ser um risco intermediário ou alto. Aquelas pacientes que têm prognóstico desfavorável com mutação de P53, receber radioterapia pélvica, talvez confirmando o dado da reavaliação do Portec 2. E em termos de quimio e radioterapia associadas, isso fica restrito hoje ao estadio clínico 3 e 4 e nas pacientes com histologia serosa. O importante é que a gente teve ganho de sobrevida de progressão, ganho de sobrevida global,
mas acredito que 20% ainda não é uma taxa ótima para a gente ter de controle de doença sistêmica e uma doença localizada. Uns questionamentos que talvez a gente possa discutir depois é se existe uma janela para a gente tentar otimizar esse tratamento sistêmico, talvez se carbo e taxol é o melhor esquema, se precisa ser trocado, e talvez também discutir um pouco sobre essa sequência da modalidade de tratamento, já que a quimio controla doenças sistêmicas, se não haveria um papel para a gente colocar ela antes da radioterapia. É isso que eu tive para falar. Obrigado.